Nesse vídeo você vai descobrir como crescer o seu canal utilizando várias estratégias super simples e fáceis de implementar. São estratégias que grandes canais utilizam e que eu tenho certeza que vai fazer a diferença no seu. Olá, eu sou a Cimeia e hoje a gente vai falar sobre como crescer o seu canal do YouTube. O fato é que começar um canal não é nada fácil. É muito comum você patinar muito no início. Isso aconteceu com vários grandes YouTubers, isso aconteceu comigo também. No início não é fácil, não é simples para todo mundo. Não é todo mundo que consegue logo de cara já pegar um hype que funciona, que dá certo para ele, que traz audiência e explode. Isso não é comum, essas são as exceções, né, à regra. A regra é que não é tão simples assim. Mas existem sim algumas estratégias que não são difíceis de implementar, mas que muita gente não conhece e que podem gerar uma aceleração de crescimento no seu canal. E você precisa conhecer essas regras e hoje eu vou te passar quais são essas regras, essas estratégias que você precisa seguir. E o que eu separei aqui não foi uma, nem duas, nem 5 estratégias. Foram todas as principais estratégias que eu identifiquei que são relevantes e que vão de fato trazer um retorno para o seu canal. Então fique até o final para não perder nenhuma delas, porque esse vídeo vai fazer muita diferença para você. Mas vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender quando você começa o seu canal no YouTube é que para você obter qualquer coisa que seja dos outros, você precisa dar algo em troca. Ou seja, as pessoas só vão te seguir, só vão se inscrever no seu canal se você gerar valor para elas. O que é gerar valor? Gerar valor nada mais é do que você entregar algo que ajude aquelas pessoas, seja uma ajuda para se entreter, ou seja uma ajuda educacional, qualquer coisa que seja relevante para aquela pessoa. Isso é entregar valor. E para você ter valor de volta, você precisa fazer isso. Então, não espere conseguir inscritos, conseguir que o seu canal cresça rápido se você não entregar nada de valor para as pessoas, se você só coloca um vídeo lá que as pessoas simplesmente não estão procurando e não se interessam por aquilo, tá? Então, primeira coisa é isso, é você pensar na hora de produzir conteúdo, é você pensar em produzir para as pessoas. O que as pessoas querem dentro do nicho que você escolheu atuar? O que as pessoas estão procurando, o que elas estão buscando. Afinal de contas, todos nós, quando vamos para a internet procurar alguma coisa, a gente está procurando algo para se beneficiar daquilo, né? Mesmo que esse benefício seja dar umas boas risadas. Nós estamos buscando algo para nós. Então, quando você for produzir um conteúdo, pense para quem que você está produzindo esse conteúdo. O que você vai entregar para essa pessoa? É para ela, é nela que você tem que pensar. Você não pode pensar em você. Eu vou produzir esse conteúdo aqui porque eu acho muito legal. Não é você que tem que achar legal, é a sua audiência. Porque é ela que você tem que agradar para que você consiga atrair mais, para que você consiga ser relevante para alguém. Então, você pode até ver alguns canais que fazem vídeos que você fala, nossa, mas né, o cara fez um vídeo aqui mostrando a vida dele, mostrando a casa dele, por que eu não posso fazer um vídeo, né, mostrando a minha casa? Você pode fazer, desde que você seja conhecido, né? O youtuber que faz vídeos mostrando coisas pessoais e com assuntos que não são focados nas outras pessoas, que funcionam, são youtubers que já são grandes, né? As pessoas querem conhecer a vida de quem já é grande, não de quem elas não conhecem, não interessa. Você tem que pensar o que vai interessar para elas. Então você não grave vídeos sem utilizar, a gente vai falar aqui sobre vários recursos, um deles é a palavra-chave. Não grave conteúdo sem utilizar a palavra-chave, sem pensar na melhor forma de atrair as pessoas, porque de início é isso que você precisa, esse tem que ser o seu foco principal, ganhar inscritos. E você não vai ganhar inscritos criando conteúdo que não é de interesse das outras pessoas, tá certo? E como que você vai descobrir que conteúdo que as pessoas querem? Procure por palavras-chave. O que as pessoas estão pesquisando? O que é uma palavra-chave? É aquela palavra que sempre que alguém quer aprender determinado assunto, ela vai lá e digita no YouTube, como por exemplo, como aprender inglês. É uma palavra-chave que é extremamente procurada. A pessoa que quer aprender inglês, ela vai procurar por como aprender inglês. Então é a palavra mais buscada, digamos que desse nicho. Uma das mais, né? Quando você pega uma palavra assim, que é muito procurada, e você trabalha em cima dela, são muito maiores as chances de você atrair as pessoas. E no YouTube não é diferente, principalmente porque o YouTube, ele é, né, uma ferramenta de pesquisa de vídeos, mas ele é de pesquisa. Então você tem que pensar, o que a pessoa que você quer que se inscreva no seu canal, que é a sua audiência, é o seu público, o que ela está pesquisando hoje no YouTube?
o que ela quer aprender, o que ela quer encontrar, como que ela quer se entreter, né? Tente procurar pensar dessa forma, com a frase principal que ela busca. E é importante que essa palavra ela também tenha um bom volume de pesquisa com relação a todas as demais. Porque se você digita, às vezes, uma palavra-chave que tem poucas buscas, você vai naturalmente atrair poucas pessoas. Então, como esse exemplo que eu falei do como aprender inglês, as pessoas procuram muito por essa palavra, então certamente ela também vai ter uma questão de competição ali nas buscas do YouTube. Se você digitar agora lá, você vai ver a quantidade de vídeos que já tem sobre esse assunto e você vai ver que a competição é muito grande. Então, às vezes não vale a pena você trabalhar porque a competição é grande, mas se você complementar, transformar essa palavra-chave numa palavra-chave longa, que nós chamamos de long tail, você consegue atingir um público mais específico e principalmente consegue ter mais chances nas buscas. Então, ao invés de trabalhar a palavra principal como aprender inglês, coloque como aprender inglês através de música, através de filme, com seriados da Netflix. Então é uma coisa bem específica e você consegue atingir o público também específico. E você vai ter ali a sua fatia do bolo também. Para você saber se uma palavra tem volume de busca ou não, acessa lá o Google Trends e lá você simplesmente digita a palavra e ele vai te mostrar o volume de buscas, que vai de 0 a 100. Então, se tiver alto esse volume aí, vale a pena você trabalhar em cima dela. Faça também pesquisa no YouTube para ver sua concorrência ali, para ver se vale a pena. A gente vai falar mais sobre essa questão de concorrência mais pro final aqui desse vídeo. Agora, essa palavra-chave que você escolher trabalhar, é muito importante que você mencione ela quando você estiver falando aqui com as pessoas. É importante que você coloque ela no contexto, né, do que você está falando no seu vídeo, que você utilize também variações dela durante o seu vídeo. Use também essa palavra-chave na descrição que você vai colocar. Use ela no título também. Dessa forma, o YouTube vai entender que você realmente tem relevância para aquela busca daquela palavra-chave. Dessa forma, é muito mais fácil você crescer o seu canal, porque o YouTube, reconhecendo sua relevância, ele vai te sugerir ou ele vai aparecer mais nas buscas. E você, um canal cresce, né? Ele sobrevive de buscas e de sugeridos. E a melhor forma de você ser relacionado ali para crescer o seu canal é justamente trabalhando palavras-chave relacionadas dos temas. Outra forma de você crescer mais rápido o seu canal é ver sobre o que a sua concorrência está falando e o que está funcionando já. Você não precisa reinventar a roda, né? Você não precisa achar um tema do zero, ser o primeiro a falar determinado tema, não. Você pode olhar na sua concorrência, ver o que está funcionando lá, às vezes um canal que já tem milhões de inscritos, vai lá, veja os vídeos mais populares, dá uma olhada no que está funcionando, porque a audiência é a mesma. Vocês no final vão acabar compartilhando aquela audiência. Então por que você vai ficar se aventurando em temas, né, no início do seu canal, se aventurando em temas novos que você não sabe se vão dar certo? Trabalhe com o que você já sabe que vai dar certo. É claro que você não vai copiar vídeo nenhum da sua concorrência. Você vai lá para você se inspirar. Então você vê, poxa, esse tema aqui realmente o pessoal gostou desse tema, tem bastante views, tem bastante curtidas. Vai lá, assiste o vídeo e fala, olha, bacana, gostei, agora eu vou fazer a minha versão. Então não é sobre copiar, é sobre você fazer a sua versão, às vezes até do mesmo assunto. Isso vai te ajudar a começar com vídeos que já deram certo antes, né? Não tem por que não dar pra você. E você trabalhando certinho ali sua palavra-chave, você pode até aparecer nos sugeridos desse vídeo. Quando alguém estiver assistindo esse vídeo desse super canal, pode ser que o seu apareça ali na sequência, apareça ali por perto e também pegue um gancho naquilo, já que ele está otimizado para aquela mesma palavra-chave e você fala no conteúdo também aquela palavra-chave. Dessa forma, você vai conseguir ter um crescimento muito mais acelerado, se você conseguir ser, né, um sugerido dos grandes canais. Então, por isso que é muito importante você não querer reinventar a roda se você está começando, tá? Vai direto já no que já funciona. Mas, Simeia, eu não quero copiar dos outros canais, eu quero ser original, eu quero ter meus próprios temas. Então vai, faça, só que sua conta em risco, porque como eu falei, se você se aventura num tema que ainda não tem vídeos no canal, a primeira coisa que você tem que pensar, se você pesquisar e ver que não tem nenhum vídeo sobre aquele tema, esse tema tem demanda, as pessoas querem saber disso, porque às vezes se não tem é porque simplesmente não funciona. Né? Às vezes ninguém se interessou por fazer ainda, se os canais grandes ainda não fizeram,
é porque eles não viram relevância nesse tema. Então tenha muito cuidado se aventurar com temas novos, né? Tem muita gente que fala, mas eu não quero fazer mais um canal falando mais da mesma coisa, mas é o que funciona, tá, gente? É o que funciona. Você pode se arriscar, mas aí são outros 500, né? E você vai pagar o preço por esse risco aí. Pode dar muito certo, claro que pode, mas também pode dar muito errado. Agora, dentro dessas ideias de vídeo aí, ainda tem a questão do formato do vídeo, né? Às vezes você pode pegar um vídeo simples de alguém ali que deu certo e transformar isso num super vídeo, fazer uma super produção. Isso, o YouTube chama esse estilo de vídeo de vídeo hero. Existem 3 tipos de vídeo: o vídeo hero, o vídeo hub e o vídeo help. O hero é aquele vídeo super produzido, onde você faz uma coisa assim de televisão mesmo, para atrair muitas pessoas, você vai atrair muitos novos inscritos, vai atrair uma audiência muito grande, porque realmente é uma super produção. Então ele dá muito trabalho para fazer, você vai levar mais de um dia para fazer um vídeo como esse, mas ele pode valer muito a pena se for num tema, né, que seja um hype ali, que esteja em alta no momento, ou que seja, mesmo que não esteja em alta, pode ser um tema perpétuo, mas que tenha muita busca para aquilo. Então ele pode funcionar muito bem, apesar de ser difícil de fazer, ele pode valer muito a pena. Depois tem o segundo tipo de vídeo, que é o hub, que é um estilo de vídeo que você faz mais voltado para a sua audiência, né, para quem tá ali com você no seu canal. Então às vezes é vídeo de respostas que a sua audiência pediu, um vídeo de perguntas e respostas, né, solicitados por quem já te segue. É um vídeo que vai gerar mais conexão com quem te segue. Então, às vezes, pode ser até um vlog do seu dia, algo mais pessoal. Esse estilo é ideal para quem já tem audiência, para quem já tem um certo número de seguidores, porque ele não vai ser interessante se as pessoas não te conhecem, né? Uma pessoa que não te conhece não vai ver um vídeo sobre a sua vida, sobre o seu dia, ela não quer saber, né? Então, você tem que tomar cuidado com esse tipo de vídeo, que é ideal para quem já tem audiência. E depois nós temos o vídeo no estilo Help, que é o que melhor funciona, principalmente se você estiver começando, né? O Hero é excelente, mas ele demanda uma superprodução ali. Se você está começando, foque no modelo Help. O modelo Help é, como o próprio nome diz, é o modelo de vídeo que ajuda as pessoas. Então, geralmente são vídeos tutoriais, são vídeos de como fazer, são vídeos de realmente você ajudar a pessoa com uma determinada dúvida, com um determinado problema. Aqui no canal eu faço muito esse estilo de vídeo porque funciona muito bem e ajuda as pessoas a sair do lugar. Então, como nosso objetivo é ajudar as pessoas a crescer seus negócios, seus canais na internet, esse é um estilo de conteúdo que funciona muito bem. Nada me impede de gravar um conteúdo estilo Hub ou um conteúdo no estilo Hero, mas o formato Help sempre vai acabar geralmente vai fazer mais sucesso para trazer pessoas novas, principalmente das buscas. É o formato que melhor funciona para quando as pessoas vão digitar, porque quando você pesquisa, né, você utiliza esse formato de perguntas e respostas quando você vai procurar a solução para alguma questão que você está buscando. Você sempre vai digitar como fazer XYZ, como alcançar, como conseguir. Então você vai sempre utilizar esse estilo de pergunta. E esse é o estilo de conteúdo Help que você vai trabalhar em cima dessas palavras-chave. E isso vai trazer muita audiência, ajudar a crescer muito rapidamente o seu canal. Esse estilo de ajuda. Agora, para quem está começando, uma das maiores dúvidas é: Simeia, quanto que eu devo publicar? Eu devo publicar um vídeo por dia, um vídeo por semana? Quantidade e qualidade são coisas totalmente diferentes. É claro que quantidade é relevante, mas se você tiver que optar, falar, não, eu não consigo fazer muitos vídeos com boa qualidade, então vai pela qualidade. Se você for fazer um vídeo por semana, faça o melhor vídeo que você puder, o melhor vídeo possível, dê o seu melhor, porque você vai ter tempo de produzir esse vídeo e aí para você ter resultado as pessoas precisam ver valor naquilo. Quando você está começando um vídeo por semana, acaba sendo bem pouco, mas se você fizer umas produções bem legais, eles podem sim ganhar relevância. O ideal mesmo é você ter no mínimo 2 vídeos por semana de boa qualidade, mas é claro que começa do jeito que dá e depois você vai pegando o jeito, você vai se adaptando e faz o seu melhor. Tem canais grandes aí que publicam 3 vídeos por dia, mas isso aí já é o cara que já tem toda uma equipe enorme de 30, 50 pessoas por trás para produzir. Ele só senta aqui, fala com a câmera e é só o que ele faz. É claro que é bastante trabalho, mas para dar conta de tantos vídeos assim, somente se você tiver uma grande equipe para te ajudar. Se você está começando sozinho,
faz o que você conseguir, mas não esqueça que qualidade vai ser sempre mais importante do que a quantidade. E qualidade, claro, a gente fala, né, de qualidade de conteúdo, não só de edição, de produção, mas de conteúdo que as pessoas se interessam. Porque no final das contas, a qualidade é que vai ser responsável pela retenção, e a retenção é que vai dizer para o algoritmo se o seu vídeo é bom ou não, o que pode te colocar nos sugeridos dos melhores vídeos da internet ou simplesmente fazer com que depois do primeiro momento de publicação o seu vídeo não tenha mais views. Dessa forma fica muito difícil você crescer. Outro fator muito importante que você não pode esquecer é das thumbnails. As thumbnails são essas miniaturas que você vê dos vídeos quando você pesquisa. Em todo lugar onde aparecem os vídeos pequenininhos você vê essas imagenzinhas. Você precisa caprichar nessas imagens, porque elas são também, junto com o título do seu vídeo, um fator extremamente determinante para se a pessoa vai clicar ou não para assistir o seu vídeo e se você vai depois ganhar um inscrito, né? Se as pessoas não assistirem, elas não vão se inscrever, mas para elas assistirem você precisa chamar a atenção em primeiro lugar. Então essa thumb é legal que você adapte ela para um contexto atual. Se você vai fazer um vídeo que já tem ali no ranking a sua concorrência, dá uma olhadinha e vê qual cor ali na sua thumb que vai se sobressair nos que já estão ranqueados ali. Ah, o primeiro está ranqueado tem fundo azul, o segundo verde, o terceiro vermelho. Então eu posso fazer um amarelo, um laranjado para me destacar. Só o fato de você destacar já vai te ajudar a ter mais cliques. Esses cliques vão gerar o que a gente chama de CTR. Esse CTR vai ser a sua métrica para você entender o quanto os seus vídeos estão sendo clicados nas buscas. Ou seja, digamos que você tem um CTR de 5%. Significa que a cada 100 aparições que o seu vídeo tem ali para as pessoas, 5 pessoas clicam nesse vídeo. Então você começa a entender aí como que funciona o algoritmo. Dessa forma, se for melhor, se você pode até testar isso, criar uma thumb nova e colocar ela e ver se o seu CTR aumenta ou diminui. Às vezes, se você fazer uma coisa mais chamativa, você vai de 5% a 9%, a 8%, ou seja, a cada 100 aparições agora você está conseguindo 8 cliques. Então, 8 dessas pessoas que vêm para o seu canal assistir seu vídeo, dão like, comentam, se inscrevem, tá? Então, essa criação da thumbnail é muito importante você fazer ela chamativa. Não precisa ser aquela coisa super produzida, profissional, vou contratar um designer. Não, você consegue dar conta com isso usando ferramenta como o Canva, por exemplo, né? Que eu tenho muito tutorial do Canva aqui no canal, tenho vários vídeos. Nessa ferramenta você consegue produzir umas thumbs legais. O importante mesmo é você se destacar, tá? Então dá uma estudada nas thumbs da sua concorrência ali até, para você ter uma ideia do que está funcionando para eles. E numa dessas você consegue fazer diferente para você não ficar igual ali, não desaparecer, mas ao mesmo tempo usar estilos, né? Descobrir os melhores estilos para você fazer os desenhos. E outra coisa também que chama bastante atenção na thumb é usar foto. Então você vai gravar ali com a câmera, sempre antes de começar o vídeo, tira uma foto ali do jeito que você está gravando para usar nessas imagens aí. Faz muita diferença também nessa decisão de clique, né? Quando as pessoas veem o seu vídeo. Além de tudo isso, todas essas técnicas e estratégias para você atrair mais pessoas e crescer mais rápido, é muito importante também que assim que você publicar um novo conteúdo no seu canal, você faça a distribuição. Aqui no canal tem um vídeo sobre distribuição, várias ideias lá também, mas basicamente a distribuição é o quê? É você pegar esse seu vídeo e publicar lá na sua rede social, no seu Instagram, no seu Twitter. Por isso é importante você também ter, né, perfis nessas outras redes sociais, porque às vezes tem gente que olha mais Instagram, tá sempre no Instagram, e se o seu vídeo pipoca por lá, ela pode ser atraída para o seu canal para se inscrever ou mesmo para assistir o seu vídeo. Se você não faz essa distribuição nas outras redes sociais, você pode estar perdendo, aliás, você está perdendo muita audiência, porque existem muitos perfis de pessoas que preferem outras redes sociais. Então nem todo mundo entra no YouTube para ver conteúdo ali, mas se você consegue abordar ela em outro lugar e trazer, ela vem. Então você consegue adquirir muito inscrito novo desse jeito e também, claro, sempre que você publicar um conteúdo novo, você dá uma acelerada ali no primeiro momento já de views, porque você vai atrair muita gente rapidamente tendo nessas redes sociais. Não só rede social, mas também grupos. Aqui na escola a gente tem o grupo do Telegram, aliás, um canal, né, no Telegram, e nesse canal
eu compartilho lá os vídeos que eu posto aqui, mais algumas outras coisas. Então, sempre que eu publico um vídeo aqui no canal, eu publico no Telegram também. E às vezes a pessoa que tá lá, tá no celular, recebe a mensagem e vem pro canal assistir o vídeo. Isso ajuda também seu canal a crescer e também a acelerar as views sempre que você publicar conteúdo novo. Essa é uma dica muito importante para você acelerar suas views já no primeiro momento. Agora, como que você vai saber se tudo isso tá funcionando? O YouTube, se você já tem canal, você já conhece o YouTube Studio. Lá você vai ver todas as métricas do seu canal. As métricas são os números, né, de quantidade de pessoas que visualizam, quantidade de pessoas que curtem, pessoas que não curtem, que descurtem, né, o seu vídeo. Tudo isso você vai servir para você analisar o que está funcionando. Né? Às vezes você consegue ver que você acabou de publicar o seu vídeo, não está tendo visualizações, aí você vai lá e fala, poxa, essa thumb aqui eu consigo melhorar. Dá uma melhoradinha nela e já sobe em seguida, você já vai ver ali, né, nas métricas, já vai ver no gráfico a diferença que isso vai fazer para melhor ou para pior. Por isso que é importante você estudar sempre, tá sempre se desenvolvendo nessas questões de YouTube, para você saber, né, o que é bom, o que não é bom, mas vendo sempre as suas estatísticas no seu estúdio, no seu Analytics lá do YouTube, você vai saber se o seu canal está realmente crescendo, se tudo isso que você está aplicando está funcionando, se você pode continuar melhorando. Esse painel serve para você crescer o seu canal muito mais rápido, porque você vai saber exatamente quais vídeos estão tendo mais sucesso e com base neles você pode multiplicar o seu conteúdo e multiplicar também o seu sucesso com o seu canal, tá certo? Mas é isso aí, se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para ver mais vídeos como este, compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas também consigam crescer os seus canais utilizando essas estratégias. Aqui eu compartilhei muita coisa legal com você, tenho certeza que isso vai fazer a diferença na sua vida, a diferença aí no seu canal. Não esquece também de deixar o seu like e hoje eu fico por aqui, a gente se vê na próxima.